Pronto, gravando agora. Bom dia, todo mundo. Começando nossa aula, primeira parte, do dia 8 de outubro de 2021. Certo? Estamos com 21 estudantes, e 22 comigo participando. Essa cadeira está um pouquinho baixa. Vamos, como eu falei para vocês, eu só vou fazer um comentário sobre a primeiro exercício e um mais breve ainda sobre o segundo. Antes de a gente começar a aula, o conteúdo novo. Desculpa. Olha, vou apresentar aqui. Vou apresentar aqui para a Vitinha acompanhando. Tá aqui, eu vou fazer dessa forma aqui que fica melhor para... Eu fico acompanhando o que está acontecendo. Aqui colocado como primeira avaliação essas questões, porque envolve tudo o que antecedeu o surgimento da ciência moderna, que a gente chama começo da ciência moderna, certo? Que ainda não é ciência no sentido do século XIX para cá. Tchau. Ainda não é ciência do que a gente chama a partir do século XIX, ainda é filosofia natural, na época de Galileu. De Galileu, Newton, até o século XVIII, não há uma distinção entre filosofia e ciência, certo? Aquilo que que a gente hoje chama de ciência, na realidade era um ramo da filosofia. Um ramo da filosofia que não existe mais, que é a filosofia natural. Isso no século XVIII, entre o século XVIII e XIX, o trabalho de Kant acabou fazendo a delimitação do qual é o papel da filosofia, e o que era filosofia natural passa a ser o objeto de estudo da filosofia natural, passa a ser o estudo da ciência. Ainda no século XIX, os cientistas ainda tinham um caráter filosófico bastante acentuado. Então, olha, minha primeira questão era por que Aristóteles, ou melhor dizendo, o aristotelismo, que é uma coisa mais ampla, porque envolve interpretações do trabalho de Aristóteles, interpretações de acordo, por exemplo, com a mentalidade medieval. Tem na realidade, é áudio, vídeo, um áudio postado lá no YouTube da BBC, que fala reportagem, acho que uns 14 minutos, fala do papel da Igreja Católica em termos de moldar a mentalidade ocidental, mentalidade europeia e, consequentemente, dessa civilização ocidental. Olha, na Idade Média... Espera aí. Na Idade Média, vou colocar aqui um pouquinho mais para baixo, a Europa não era mais avançada do que a China, do que o Império Otomano, do que os árabes do norte da África, os persas. Eles não eram mais adiantados tecnicamente do que outros povos, esses outros povos que tinham civilização, certo?
mas durante a Idade Média, o que aconteceu? Foi havendo uma transformação na forma de pensar, e era uma forma de pensar ligada ao cristianismo. Nessa ligação com o cristianismo, se recapitula a filosofia grega no meio da Idade Média para o final, e mais para o final, a partir de 1300, por aí, do 1300, o que predomina é Aristóteles, por causa de Tomás de Aquino, por causa do tomismo. Então, na realidade, é o aristotelismo. Então, a influência tão grande da filosofia natural da Idade Média que durou até a época de Galileu. Por quê? Juntando aqui, fazendo um comentário geral, é porque a filosofia de Aristóteles era bastante... Por que era convincente? Porque é uma filosofia voltada para o senso comum. A filosofia natural dele é fundamentada nos nossos sentidos. Muito diferente da mentalidade científica. Ou já é de Galileu, já era muito diferente a mentalidade de Galileu. A mentalidade de matematizar a natureza. Enquanto que Aristóteles, a filosofia dele, a filosofia natural, a física dele, não tem nada a ver com a física que a gente chama hoje, né? É física, essa palavra vem de natureza em grego. E a física dele era a interpretação dele sobre a natureza, e não é uma interpretação metafísica, digamos assim. Era empírica. Um dos enganos que se tem é que era só pensamento e imaginação. Não, Aristóteles se baseava nos sentidos, sim. Mas quando se baseia puramente nos sentidos e usa como se fossem axiomas para construir a sua filosofia, a sua teoria, certo? E não se faz mais verificações, acaba, né, partindo do sentido como se fossem verdades incontestáveis, como se fossem axiomas da matemática. Axioma da matemática é aquele tipo de conceito, como a geometria euclidiana, que diz assim, conceito como de ponto em geometria euclidiana. Como fosse ponto. Ou seja, é um conceito, o axiomático, que não requer mais contestação. É evidente. Simplesmente evidente. Pronto. Essa mentalidade de formular teorias de forma axiomática, partindo de axioma, e se faz um sistema axiomático, isso é recapitulado no século XX, mas pelo positivismo lógico. Que os axiomas do positivismo lógico são as hipóteses devidamente comprovadas. E nem assim funcionou. Não dá para construir teorias a partir de científicas, das ciências naturais, não dá para se formular teorias como um sistema axiomático, a partir de verdades incontestáveis. Mas nem no século XX, que eles começaram a partir de hipóteses devidamente comprovadas, certo? Isso aconteceu no século XX, nos anos de 1920, e foi até os anos de 1950, e não deram certo. Essas teorias não deram certo mesmo, ou essa filosofia da ciência não deu certo. E para Aristóteles é uma coisa muito mais, sei lá, muito mais de senso comum, certo? Nos nossos sentidos, vem o Sol girando em torno da Terra. Nossos sentidos sentem o quente e sentem no nosso sentido o frio como
algo que existe, mas aquele outro exemplo, né, que vai contra o senso comum. Isso é um bom exemplo para ensino de ciências. Olha, se você está num ambiente frio, numa sala muito fria por causa do ar-condicionado, ou num lugar que é frio, e pede para alguém, sem informação científica, mas isso acontece muitas vezes, que já viu ciências no colégio, mas não entendeu, né? Se você pede para uma pessoa, pergunta para ela o que está mais frio, a porta de madeira ou a maçaneta de metal, ela vai pegar e sentir o metal mais frio e a madeira não. E vai dizer que o metal está mais frio. Ou seja, vai usar os seus sentidos numa avaliação subjetiva para dizer o que é uma coisa que está mais fria do que a outra. Isso é a base do aristotelismo. Enquanto isso não é científico, né? Porque o que é científico é medir a temperatura, é ter dados objetivos, certo? E quando se mede a temperatura da maçaneta e da porta, se vê que é a mesma. É a mesma temperatura. O que dá a sensação de frio no metal é porque ele tem condutividade térmica mais elevada do que a madeira, é um isolante térmico. Ou seja, é a mesma, mas só que a madeira não, como não tem condutividade, com a condutividade térmica baixa, ela não vai pegar calor na nossa mão. E o metal vai. A gente tem a sensação de frio no metal porque nossa mão está mais quente que o metal. E está mais quente que a madeira também. Então, sentidos subjetivos, pura e simplesmente, não podem ser usados para construir teorias científicas, e sim instrumentos, como relógios de precisão, balanças, termômetros, barômetros, instrumentos que dão objetividade aos nossos sentidos. Dão objetividade. Temperatura não depende, deve sentir quente ou frio. Temperatura é temperatura. 30 graus, 20 graus é para qualquer pessoa. 20 graus, né? É um dado objetivo. Então, a construção das teorias científicas começam a partir de instrumentação objetiva e não mais depender dos sentidos né, nisso aí, que é subjetivo. O que é empírico atualmente, ou a partir de Galileu, nas ciências, é olhar para o termômetro e ver a temperatura. Aquele dado. Medir a velocidade, medir o tempo, pesar. Tem 1 quilograma. É 1 quilograma, não interessa. A gente não vai pesar algo sentindo peso na mão. Isso não é ciência. Então, como a filosofia, voltando aqui, a filosofia do Aristóteles, por exemplo, começou a exercer também por causa do papel de Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino conseguiu conciliar a teologia cristã com Aristóteles. E acabou sendo um grande divulgador, porque, ao fazer isso, ele também, o Tomás de Aquino, por causa dele, o tomismo virou a teologia da Igreja Católica. E como o pensamento medieval estava restrito à Igreja, certo? As universidades, as escolas, era tudo ligado à Igreja. Certo? Como eu disse para vocês, a Igreja Católica moldou a mentalidade ocidental. Uma coisa acabou interferindo na outra. A filosofia natural aristotélica era baseada no senso comum e foi aceita pela Igreja. Então, teve o apoio não só do senso comum, e outra coisa também,
apoio do senso comum, apoio da Igreja Católica, era a única, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, pelo menos ali ocidental. No oriental tinha a ortodoxa. Certo? Na parte oriental ali, que hoje é a Turquia, na, né? Porque caiu nas mãos do Império Turco-Otomano. Mas, né, mas vocês veem que era convincente, teve apoio da igreja, e um outro fator é que os escritos de Aristóteles são muito bons, são muito convincentes. Aristóteles tinha uma capacidade de argumentação muito refinada. Certo? Ele tinha uma capacidade de convencimento também grande, de argumentação. Aristóteles tem livros sobre a arte da argumentação, de elaborar, a arte de debater, certo? Então, olha, é que eu estou falando de uma forma bem geral, estou misturando quase as características do método aristotélico. Porque o método aristotélico, método, era dessa forma. Partia de verdades evidentes por si mesmas, aos nossos sentidos. É evidente que a Terra está parada e o Sol gira. E usava para deduzir, usava como premissas de raciocínio dedutivo. Usava como premissas. Então, como premissa, naquele tipo de raciocínio dedutivo, todo homem é mortal. Fulano é mortal, logo fulano, perdão, todo ser humano é mortal, fulano é um ser humano, logo fulano é mortal. Então, quando se faz raciocínio dedutivo, a conclusão é bem fechada e tem valor lógico. Certo? O grande problema do raciocínio dedutivo é a premissa. Ela tem que ser verdadeira para a gente ter garantia de que a conclusão também seja. Agora, quando se parte de premissas, como o Sol gira em torno da Terra, aí é lógico que a conclusão não vai ser verdadeira, né? Essa parte aqui essa pergunta, avalia o método aristotélico porque ele não funciona no estudo da natureza. Ele não funciona no estudo da natureza porque a gente não pode partir dos nossos sentidos pura e simplesmente como verdades para gerar conclusões, porque a gente acaba gerando conclusão errada, usando dedução. Para a gente estudar a natureza, a gente tem que estudar de forma investigativa, elaborando hipóteses que vão ser depois devidamente verificadas. E se não forem verificadas, se cria outras hipóteses explicativas. O método que funcionou para o estudo da natureza é o método experimental, a partir de indução, certo? A partir da tentativa de generalizar casos particulares. Porque a gente, de antemão, o caso é o seguinte, o método aristotélico não funciona porque ele parte já de verdades conhecidas, enquanto que o método que funcionou, de fato, para a gente investigar a natureza é aquele método que parte da nossa ignorância, parte de se admitir que nós não sabemos e que a gente tem que estudar um caso particular e ver se consegue generalizar ou poucos casos e comparar um com o outro e se elabora um experimento para verificar depois uma hipótese explicativa do que está acontecendo ali. Se não der certo, e se tiver outros casos que refutam a nossa explicação, a gente tem que reformular e fazer novos experimentos, e assim vai se aperfeiçoando aos poucos.
A vida não pode partir de verdades evidentes por si mesmas. Não funciona isso. Porque a vida tem que ir a partir da ignorância, da interrogação mesmo. Explica o papel de pensadores como Galileu para o abandono da filosofia natural aristotélica. Como já falei para vocês sobre Galileu, certo? Galileu foi extremamente importante porque ele teve a coragem também para fazer isso. Tiveram outros também na mesma época. É que Galileu teve muito maior influência. Eu não falei para você, por exemplo, o Giordano Bruno, o clérigo Giordano Bruno, vocês já devem ter ouvido falar. Ele era um grande defensor de Copérnico também. Só que Giordano Bruno teve uma vida mais conturbada e é uma coisa muito mais. Ele bateu muito mais de frente com a igreja. Ele teve um papel, enquanto que Galileu foi mais diplomático. Giordano Bruno, ele foi muito mais político e acabou executado no ano de 1600 pela Inquisição. Porque tem gente que diz por que Galileu não foi executado? Porque, olha, Galileu foi muito mais diplomático, tinha muito mais influência, e Giordano Bruno queria reforma política, se metia mesmo na política. E era muito mais agressivo nas propostas, no discurso. E fora que outra coisa que Bruno tinha porque ele era um clérigo, ele era um... Eu sempre me esqueço. Eu acho que ele era um dominicano. Eu sempre me esqueço. Vamos conferir aqui. Giordano, já apareceu logo aqui. Giordano Bruno. Dominicano mesmo. Foi olha, essa fonte aqui sempre é Wikipédia, logo aparece, mas é porque a gente já sabe de outros, né? Teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico de cosmologia, ocultista hermético. Ele era estudioso da magia, sim. Estudioso da magia. Tem livro sobre magia de Giordano Bruno. Muitos livros dele. Também era um escritor muito mais prolífico, um intelectual muito mais até do que Galileu, em termos de escritos, etc. Há 52 anos. Ele levou 7 anos. 17 de fevereiro de 1600. 17 de fevereiro de 1600 que ele foi falecido, 1548, o nascimento dele. E, sim, como eu falei para vocês, ele era muito mais... Cadê? Ativo do que Galileu nessa parte. E era um frade. Era um membro da igreja. Então, a Inquisição era muito mais rigorosa. Olha, com os estudos dele em magia, a teologia dele, não só tinha questão de Copérnico, não. Ele tinha muitos pontos na teologia. Por exemplo, ele negava a divindade de Jesus, negava a Santíssima Trindade. Ele tinha aquela visão teológica que é anterior ao estabelecimento mesmo da Igreja Católica. Ali no começo do cristianismo, existia 4 correntes, certo? Teve uma que acabou predominando, ele que selecionou os 4 evangelhos, que acabou predominando na igreja. Não sei se é chamado de ortodoxa da Igreja Católica, que
lá para o ano de de cento e pouco, 180, cento e tanto depois de Cristo. Foi até anterior ao catolicismo ser, o cristianismo ser a religião oficial do Império Romano. Mas nesse começo tinha outras três. Uma que considerava era o Jesus como espírito puro, que puro espírito mesmo, sem corpo, que não tinha corpo, certo? E eu esqueço os nomes dessas linhas. Essa aqui, que considerava que Jesus não tinha corpo, ele queria, era só divindade, era só divino, um ser divino. Ele queria fazer, ele aparentava ter por causa ele tinha esse poder. Aparentou sofrer porque era por causa da missão dele, divina dele, de convencer, ele tinha que fazer aquilo, ser crucificado, etc. Não, tem uma outra que eram os gnósticos, que eram muito mais esotéricos. Tinha um tipo de pensamento esotérico. E tinha os, que acho que é dodecistas, que consideravam Jesus como um profeta. O filho de Deus, mas todo mundo é filho de Deus. Ele como foi um profeta fundador de uma religião, como foi Muhammad. Então, o pensamento de Giordano Bruno estava muito mais para esse último, certo? Que a parte divina de Jesus era a alma como a nossa mesmo, certo? Então, voltando aqui, Galileu realmente ele não foi tão radical, não se meteu em querer reformar também a teologia, não era um membro da igreja, e no final das contas, ele na última condenação dele, ele era amigo do Papa, por mais que o Papa Urbano VIII, né? Por mais que o Papa tenha ficado desgostoso com ele, talvez tenha a conversão da pena dele para ser uma prisão domiciliar, talvez teve esse motivo também, né? Então, o que Galileu fez foi mostrar por argumentação matemática e depois por argumentação baseada em evidências experimentais que se tinha na época, que a filosofia de Aristóteles é uma furada, a filosofia natural. E também a argumentação toda de Galileu foi contra a metodologia aristotélica. Então, teve um papel nessa argumentação. Agora, falando aqui, vou falar um pouquinho mais por alto mesmo nessas outras questões, porque vocês ainda vão responder. São 7, né? Chega aqui até o século XVIII, essas questões. Tá? Eu vou ter que reformular algumas coisas lá do Moodle. Eu uso pouquíssimo o Moodle. No final das contas, hoje, provavelmente é o último período nesse formato. Se eu usar muita coisa do Moodle, realmente você fica sobrecarregado. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, certo? Como é que está o período, como é que estão as outras disciplinas. Se vocês quiserem me responder depois, certo? Pelo WhatsApp, coisa assim. Lembre-se, especialmente professores do meu departamento, mas pode ser professores de outros departamentos do DSE, que eu entre em contato com Cristine Rich, com a coordenadora de vocês, certo? Olha, vamos lá, primeira questão. Aqui é comparar os modelos astronômicos, Copérnico, Brahe e Kepler. É uma coisa muito mais descritiva. Dizer, Copérnico heliocêntrico, Sol no centro, órbitas circulares e a ordem dos planetas.
Kepler, heliocêntrico também. A grande diferença aqui em Kepler, a ordem dos planetas é a mesma, aquela que a gente sabe, né, que a gente aprende no colégio, já foi estabelecida por Copérnico a partir de cálculos matemáticos. Quando ele colocou o Sol no centro, a ordem dos planetas foi uma consequência. É uma consequência muito mais fácil do que com Ptolomeu, um sistema geocêntrico como é o de Ptolomeu. É muito mais fácil estabelecer a ordem do planeta. E Kepler, mesma coisa, só que Kepler, as órbitas são elípticas e, por isso, os planetas não têm velocidade constante ao redor do Sol. Eles têm aceleração e desaceleração. Quando eles vão em direção ao Sol, eles aceleram, ganham velocidade, a aceleração máxima no ponto mais perto do Sol, e, à medida, quando eles vão se afastando do Sol, eles perdem velocidade, eles desaceleram. E o Sol fica no foco da elipse. Por mais que em alguns planetas a elipse seja quase um círculo, mas a órbita é elíptica mesmo. E Brahe tem um modelo que, para mim, seria estranho. Eu acho que vocês não veem isso em colégio, certo? Que é aquele modelo misto, que a Terra está no centro e a Lua gira em torno da Terra, o Sol gira em torno da Terra também, com os planetas girando em torno do Sol, sendo que alguns planetas têm a órbita para além da Terra. Sim, Brahe perdeu o nariz. Foi num duelo. Acho que foi uma espadada que ele levou na cara. Parece que foi uma espadada. Duelo ou uma luta de espada. Ele usava uma prótese de ouro no nariz. Ele usava uma prótese. Ele morreu cedo, jovem, eu não me lembro agora, sei, 40 e poucos anos, certo? E eu não me lembro a idade, ele morreu jovem. E tem muitos mistérios na morte dele. Na época, né, a coisa era mal documentada, foi mal, as coisas não eram investigadas direito. Ele morreu. Ele tinha uma vida de bom vivant também, né? Ele gostava de farra, bebia, riquíssimo, nobre, né? Ele gostava de comer bem, beber, festas. Não sei até que ponto era o oposto nesse caso em relação a Kepler. Kepler se horrorizava com a vida que Brahe levava. Mas, no final das contas, Brahe que deu apoio a Kepler, né, que serviu, eram mecenas, que deu apoio financeiro e forneceu dados para Kepler desenvolver o trabalho dele. E Kepler teve que reformular coisa que ele pensava antes, por conta das observações de Brahe. E a segunda pergunta, por que a primeira aqui? Essa última perda. Pensadores como Galileu para abandono da filosofia natural. Aqui foi a contribuição de Galileu para a fundação da ciência moderna. Porque primeira contribuição, a mais comum, vamos colocar como primeira, certo? Como logo a primeira, porque a outra é uma consequência. A primeira contribuição de Galileu foi a matematização da natureza. Porque o método experimental, ou conceito de experimento, foi uma consequência, uma necessidade dessa matematização. Porque houve a necessidade, para Galileu, dele demonstrar. Ele cria o conceito de experimento, desenvolve o conceito de experimento, para poder demonstrar concretamente os princípios que ele considerava que ele já sabia matematicamente.
certo? Ele já chegava a certas conclusões matematicamente, só que não é algo muito convincente para os outros fazer demonstração matemática. Muito menos naquela época, que se questionava muito o papel da matemática em relação à natureza. Na Idade Média era inconcebível. Por exemplo, na Idade Média, certo? Era inconcebível que a natureza pudesse ser explicada matematicamente, que se pudesse usar a matemática para, para descobrir coisas da natureza. Leis descritas matematicamente ou com relações matemáticas entre grandezas, isso era inconcebível na Idade Média. Matemática era só uma ferramenta humana do nosso intelecto, que servia para cálculo de área, distância, conta, soma, né? Coisa desse tipo, algo puramente. E não na natureza. E comércio, né? Então, para atividade humana, como contas, etc., se usa o número negativo inicialmente no comércio, para indicar dívidas. Números negativos era inicialmente algo comercial para indicar dívidas, né? Menos alguma coisa. E a matemática começou a se desenvolver na Idade Média a partir do contato com os árabes, que entraram em contato com os indianos. E os árabes viram a utilidade daquele conceito do zero. E começaram a desenvolver coisas como o próprio nome ainda, né, aritmética ou algarismos, aritmética, tudo vem do árabe. Álgebra. Álgebra. Geometria não, é grego. Mas álgebra e assim vai. Álgebra é uma criação árabe, ou chega à Europa a partir dos árabes, como muita coisa, como a filosofia grega também foi chegando aos poucos a partir dos árabes. E com o desenvolvimento da matemática, começam a aparecer pensadores de linha no final da Idade Média e começo lá do Renascimento, que tem uma linha mais platônica e que se fundamentam no platonismo, e pelo platonismo a natureza pode ser representada em termos de ideias, e nada mais puro, que indica mais pureza de ideias, do que a matemática. E o raciocínio puramente dedutivo da matemática. Certo? E, inicialmente, Galileu começa a trabalhar como matemático. Ele era um professor de matemática. E, inicialmente, ele começa a querer descrever a natureza matematicamente, usando princípios, né, que já se conhecia na época, só que isso não é muito convincente. Por conta disso, houve uma necessidade de demonstrar, de fazer, nem que fosse experimentos de pensamento. Olha, ele chega a trajetória parabólica de projetos, coisas assim, a partir de raciocínio matemático, e não de experimentos. Mas, para demonstrar certos princípios, ele teve que elaborar justamente experimentos para demonstrar que o que acontece numa queda livre de corpos, ele teve a ideia do plano inclinado, por exemplo. E contar o tempo em que uma bola rola pelo plano inclinado e demonstrar que há uma aceleração. E aquilo segue princípio matemático de proporções.
É o que a gente chama hoje de aceleração. A bola vai rolando e vai ganhando velocidade, certo? Então, ele fez vários experimentos e chega à conclusão que também que dois corpos caem com a mesma aceleração, independente da massa, então vão chegar juntos, e o que provoca a diferença é a resistência do ar, certo? É a resistência do ar. Não, a gente pega um maço de chaves, um punhado de chaves, qualquer coisa de metal. Amassa papel para aliviar a resistência do ar e bota para cair os dois juntos, praticamente cai igual. Mesmo sendo papel, mesmo tendo alguma resistência do ar. Só se você jogar do alto de um prédio, é porque aí não vai ser significativa a resistência do ar. Então, como a matemática é pouco convincente, ele acabou desenvolvendo a ideia de experimento. Então, para a ciência moderna, o principal contribuição de Galileu foi o conceito de experimento, o começo do método experimental, que é o método científico. A gente vai ver já Mendel. E Mendel foi digamos assim, o fundador da genética. O trabalho dele, né, foi o fundador da genética, um fundador póstumo, porque foi um trabalho experimental que ele fez. Eu vou descrever exatamente que aquilo é experimental. Certo? Vamos lá. Quais foram os erros de Galileu? Modelo de Kepler, um erro de Galileu foi que ele não conseguia conceber a razão física dos planetas girarem em torno do Sol. Não conseguia conceber qual é a força. Então, como não tinham a força atuando, para Galileu, os planetas giravam em torno do Sol por inércia, movimento constante, certo? E o movimento constante, de acordo com o pensamento de Galileu, aí desse cara estava errado, esse movimento constante, por inércia, exigia órbitas circulares. E o de Kepler, órbitas elípticas com movimento não constante, porque há uma força de atuação atuando. E Kepler errou também ao tentar explicar por magnetismo, força magnética. Certo? E Newton também, porque Newton ele simplesmente descreve, por relações matemáticas, a ação dessa força, mas não diz a natureza da força agindo à distância. Você não diz a natureza. E quando chega em Einstein, nem força tem, né? É uma outra coisa. Não é força gravitacional. É a atuação da onda gravitacional, que é uma deformação do espaço-tempo provocado pelas massas dos corpos, quando a massa é significativa. Deforma o espaço-tempo ao redor. Quanto maior a massa, maior a deformação. E isso também gera uma onda, e o Sol, a massa dele, certo? Acaba entrando no equilíbrio da onda gravitacional gerada no espaço-tempo pelo Sol e da Terra. Né? Então, essa deformação espaço-temporal nos pressiona para a Terra, né? Faz esse efeito, mas não é uma força de atração. A Terra não nos atrai, e sim o espaço-tempo deformado pela Terra é que nos pressiona, certo? Mas isso é século XX, eu acabo falando assim. Porque ele estudou as marés para mostrar o movimento da Terra. E isso está errado, porque as marés são geradas
pela força gravitacional da Lua. E isso, na época de Galileu, não se sabia, né? Força gravitacional da Lua. Aí não se sabia. Vamos lá. Continuando para não falar muito. Características gerais do mecanicismo, isso vocês. E fundamentos, falar que o universo, mundo, máquina, poucos princípios planatórios, aquela coisa. Massa, velocidade, ação de contato, é que interessava. Fracassou a explicação de ser vivo. É a questão seguinte: seres vivos não são máquinas, no sentido de máquina mecânica, como um relógio, a corda, um relógio de corda, um relógio, um pêndulo, né? Certo? O problema é que mesmo na época, se tivesse maior... E outra coisa é a ignorância mesmo, falta de conhecimento. Vocês, o mecanicismo conseguiu explicar o fenômeno das reações químicas? Não vou responder agora. Fale do caso do flogisto. Aí vocês considerem o flogisto e o que foi, o que está de errado ali. Certo? O que está de errado. Porque acabou virando uma teoria que foi aceita como verdade. O povo, aquilo virou religião. Então, quase o problema que temos com a ideia de força vital é outro conceito. E eu acho pior do que, mais primário o erro aí do que o flogisto. Mas por que ele precisava do conceito de força vital? Pré-formismo epigênico. Porque estava errado. Eu não vou nem perguntar o que estava certo ou errado, não. Os dois estavam errados mesmo. Mas o que estava errado em cada um deles, né? Olha, bom, é isso aqui. Eu vou dar uma para a apresentação um instantinho. Espera aí, eu vou repassar uma mensagem aqui que eu recebi no WhatsApp, um instantinho. Uma reunião que eu pedi para o vice ir. Estão passando para mim o link. Reunião com o assessor de graduação do CCN. Eu vou passar aqui para o vice-chefe. Já pedi para ele ir. Vamos hoje, acho que na segunda parte, passar um documentário para vocês. Vamos lá. Continuando o assunto do século XIX, certo? O tema evolucionismo. Né? Voltando aqui. Fechando a teoria de Darwin, acho que vou começar logo agora esse documentário. Certo? Eu tinha esquecido de alguma coisa aqui em Mendel. Perdão, Lamarck. Estava querendo me lembrar agora. Não, isso aqui, já falei essa parte todinha para vocês. Eu acho que é melhor. Espera aí.
Sim, porque é o seguinte, uma coisa que não foi nem de antes de passar o documentário, certo? O documentário é muito mais, tem muito mais a ver com, vou colocar aqui, o documentário tem mais a ver com a biografia dele, certo? Ele é bastante meio superficial em termos de científicos, certo? Olha, a teoria de Darwin, falando da época dele, certo? É uma teoria, tem algumas características. Por exemplo, ela é continuista ou gradualista. Deixa eu ver se tem isso aqui. Certo? Ela é gradualista. O processo básico é a seleção natural, mas eu tenho que corrigir isso. É a seleção natural conforme está no livro A Origem das Espécies, de 1859, publicado em 1859. Depois ele publica A Origem do Homem, aqui está com uma descendência do homem em inglês, e a seleção em relação ao sexo. Qual o título em português? Esse livro aqui é de 1871. É porque eu arrumei uma edição econômica com a letra bem pequenininha, olha o tamanho da página, parece um formato de revista do original, aqui original, que ele lança um outro mecanismo. Seria um mecanismo bastante importante para, nem segundo ele, não é nem vertebrados, mas é para aves e mamíferos. E tem autor mais atual que considera para muitos vertebrados também, inclusive peixes, que é a seleção sexual, a escolha sexual, como impulsionadora da evolução. E isso ele já fala, eu não sei qual foi o texto agora, se já está em Origem das Espécies. Cacauda do Pavão, que por mais que ele achasse, se deslumbrasse, ele dizia assim, que a cauda do pavão fazia com que gerava um sentimento duplo nele, de deslumbramento e de enjoo ou de ânsia. É porque ele reconhecia que aquela cauda do pavão, a seleção natural tinha problema para poder explicar. Mas a gente vai ver isso depois, tá certo? Uma outra coisa é um outro ponto agora que é muito importante foram as dificuldades científicas de Darwin, certo? A primeira coisa é a falta de evidências na época de que acontece o aparecimento de uma espécie a partir de outra. Mesmo. É lógico, de lá para cá já é outra história. A partir do século XX é outra história, né, mano? Mas essa falta de evidências, havia realmente falta de evidências de nascer uma espécie a partir de outra. Até por conta de que é fácil convencer as pessoas do processo de seleção natural, do que acontecia na natureza. Nascem muitos filhos. Isso é bem malthusiano, ele se inspirou em Malthus, no Economista, que a capacidade de crescimento e produção de alimentos é sempre inferior à capacidade de crescimento populacional. Que o crescimento populacional é exponencial e o crescimento de produção de alimentos é geométrico, se não me engano, ou é aritmético, não.
agora não, cresce acho que geometricamente e outro exponencialmente, mas ele se inspirou em Malthus para o quê? Considerando na natureza, que a fonte de alimento na natureza vai ser sempre menor do que a capacidade de reprodução de uma espécie. E, por observações, mesmo se é fácil de observar isso, que a prole dos animais, e quanto menos complexos os animais, é muito maior essa prole, é sempre muito maior do que o número de adultos, que a mortalidade da prole é muito grande. A mortalidade é muito grande e a mortalidade mesmo entre jovens é muito grande, etc. Então, poucos conseguem se reproduzir. Isso é fácil de observar. Então, convencer que o mecanismo de seleção natural existe na natureza não é tão difícil. Que a capacidade de sobreviver e chegar a se reproduzir é para uns poucos indivíduos. Então, os poucos que conseguirem naquele ambiente conseguem se reproduzir. E se o ambiente muda, a chance de sobrevivência também muda. Né? Isso também é fácil de convencer. O grande nó é surgir uma espécie nova. E se tem evidências para isso. Aí ele não tinha. Depois se acumulam evidências paleontológicas, evidências, e atualmente até na genética molecular, certo? Outra grande dificuldade é justamente a herança, falta de uma teoria sobre hereditariedade adequada. Eu tenho aqui uma outra apresentação que eu mostro qual é a proposta de Darwin. Vou mostrar logo já. Qual é a proposta de Darwin que eu coloquei em outra apresentação. Então, faltava uma teoria. E quem vem socorrer, preencher esse hiato, essa falta dessa teoria, foi a teoria de Mendel. Uma teoria ali colocada em Mendel. E realmente Mendel tinha consciência disso. Ele fez um trabalho para resolver a questão de qual é o processo da hereditariedade, o que é hereditário e o que não é, e como é que se propaga as características da linhagem parental para a da prole, para a filial. Certo? Isso é outro problema em Darwin, da época dele. E mais um outro é o tempo da Terra. Essa ancestralidade em comum, a partir de uma transformação gradual, a partir dessa variabilidade entre indivíduos. Então, quanto mais gerações, mais se acumulam variações. A ponto, pela teoria dele, a ponto de gerar outras espécies e também a ponto de acompanhar as transformações da Terra, era necessário muito tempo, mas muito tempo. Como na época era inconcebível que o planeta tivesse mais de 4 bilhões de anos. Olha, Lord Kelvin tinha calculado um pouco antes de Darwin, tinha calculado em 400 milhões de anos. E esse dado foi usado, uma estimativa, né, de pouco mais de 400 milhões de anos, usando a termodinâmica da época. Justamente, o Lord Kelvin ele adquiriu o título de Lord dele, de Sir, a partir das contribuições que ele deu para a indústria, pelo conhecimento também que ele desenvolveu de termodinâmica, certo? Pela grande contribuição que ele deu à indústria britânica. E então ele tinha um prestígio muito grande, talvez na época dele, nessa época aí
em 1859, era a maior autoridade em termodinâmica. E tinha, poucos anos antes, estimado o tempo da Terra a partir de cálculos de termodinâmica, porque o Lord Kelvin o zero absoluto, né, na escala Kelvin. E poucos anos antes, ele tinha calculado com um pouco mais de 400 milhões de anos. E isso foi usado no debate em 1860, na Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência. Debate que houve, certo? E eu já vi aparecer em filmes esse debate entre Thomas Huxley e Samuel Wilberforce. Samuel Wilberforce foi o que contestava o darwinismo. Era um teólogo clérigo anglicano e usou o trabalho, por exemplo, de Kelvin. E o Thomas Huxley era o defensor do darwinismo, porque Darwin não tinha condições de debater publicamente, não tinha saúde para isso. Então foi o Thomas Huxley, o Bulldog de Darwin, versus Sam Escorregadio. É o apelido que os estudantes deram para Samuel Wilberforce, que era Sam Escorregadio, porque ele era um muito bom debatedor, ele escorregava. Era o Bulldog de Darwin versus Sam Escorregadio. Os apelidos que o povo dava. Porque o Samuel Wilberforce, ele era muito bom argumentador, certo? E, não, justamente, o Thomas Huxley teve uma hora que esculachou o Samuel Wilberforce, que era o clérigo, não sei se ele era padre mesmo, eu acho que era padre, anglicano, que teve uma passagem que ele pergunta para Thomas Huxley se ele considerava que era descendente de macaco pelo lado de quem? Da mãe ou do pai? E ele responde: antes, eu prefiro ser descendente de um macaco do que alguém como o senhor, que usa o seu intelecto para deturpação e com interesse próprio. Ele deu uma repórter desse tipo, não com essa palavra, mas que usa o seu intelecto para causas do seu interesse próprio. Foi justamente assim. A repórter que ele deu, né, foi esse tipo, que ele preferia ser descendente de macaco do que alguém como o Samuel Wilberforce. Né? Porque esse é o tipo de... Eu esqueço sempre o nome dessas falácias. Esqueci o nome, mas esse de falácia é o que tenta abaixar o concorrente no debate, diminuir, né? Que tenta... Esse é um tipo de falácia. Que torna, puxar para o lado pessoal, para a pessoa, para o adversário se desestabilizar emocionalmente. Esse é um debate que, quando puxa para o lado pessoal, ofensas pessoais, usando o tema do debate. Né? Ad persona, né? O nome desse tipo de estratégia de argumentação. E o Thomas Huxley deu uma resposta, né? Respondeu à altura. Digamos assim, foi também um tipo de reportagem à altura, ou seja, não se deixou abalar e também deu uma reportagem de persona, né? Vamos lá.
também desconcerta o adversário. Seleção natural, ancestralidade em comum, é característica, né? Variabilidade. Então, essa variabilidade requer um tempo muito grande, mesmo, para que haja a formação de outras espécies a partir de... E não sabia qual era o tempo de idade da Terra. Certo? Depois eu vou falar, considerando a hora, eu já vou começar com vocês até às 10 o documentário, certo? Vou interromper para compartilhar outra coisa agora. Olha, eu fico vendo tempo. Uma guia. Biografia de Charles Darwin. Quando eu apresento a guia, eu fico sem som, certo? Aqui. Então, qualquer coisa, fale comigo pelo WhatsApp. Mesmo o WhatsApp hoje está funcionando, né? Vamos lá. Biografia de Darwin. Me avisem pelo WhatsApp. Isso que dá monopólio Vamos compartilhar aqui. Eu não sei como é que foi no dia para vocês que estavam precisando. Compartilhar. Até às 10. Depois eu interrompo. Vamos. Está aqui. Começou com um amor pela natureza. Ele era fascinado pelos detalhes do mundo da natureza. Algo simples como a quantidade de terra que uma minhoca poderia cavar durante um dia era motivo de assombro para ele. E se transformou em um desejo ardente de entender. Quais são as leis da vida? Você consegue se imaginar sentado e dizendo para si mesmo que irá examinar esse assunto? Quais são as leis da vida? Foi o que Darwin anotou para si mesmo em seu caderno. E a coragem de falar a verdade. Ensinar sobre evolução naquela época era se declarar além do limite científico. Era ser um pária perigoso. Aventureiro científico, rebelde e opositor, e o homem que modificou para sempre nosso lugar no mundo. Charles Darwin, a voz da evolução. Distribuído por Logon. Versão brasileira, Sérgio Moreno. Charles Robert Darwin viveu uma vida dominada por poucas e poderosas influências. Ele nasceu em 1809, em uma época em que os homens não ousavam explorar questões profundas. Sua cidade natal, Shrewsbury, na Inglaterra, era repleta de uma paisagem rural belíssima, que o imbuiu do amor pela natureza. Sua mãe, inválida, vivia doente e pouco disponível para o pequeno Charles. Seu pai, Dr. Robert Darwin, era um aristocrata rico que governava a família com mão de ferro. Robert Darwin era um homem poderoso, um médico bem conhecido, rico, um bom investidor. Uma figura que marcava sua presença na zona rural. Era praticamente um aristocrata na região em que vivia. O Dr. Darwin prezava sua posição social e pressionava Charles a agir respeitosamente. À noite, os filhos de Darwin se sentavam para ouvir enquanto o pai, de 160 quilos, passava horas falando sobre o bom comportamento. Charles se sentia como um solitário na multidão, intimidado pelo pai e distante de 5 irmãos. Acho que ele não dispunha de muita privacidade. Não havia um território que fosse exclusivamente seu e, ao sair pelo campo, ele não apenas ficava só, mas permitia que tivesse algo apenas seu. E acabou sendo notado na família e em seu círculo de amigos como o jovem colecionador.
Quando Charles tinha 8 anos, sua mãe morreu de uma doença depauperante. O Dr. Darwin insistiu na ordem e no decoro e desestimulou as crianças a expressarem sua tristeza. Charles pareceu não se afetar pela perda da mãe. E poucas semanas mais tarde, ele desabou ao assistir a um funeral militar. Enquanto o caixão baixava, um atirador atirou por sobre o caixão. O menino de 8 anos e meio ficou tomado pela emoção. Ele jamais esqueceu aquela cena. Ele a lembrou até o dia de sua morte. Mas ele não lembrava de nada a respeito da mãe, a não ser da camisola preta que usava em seu leito de morte. Ou ele jamais se sentiu próximo da mãe, o que me parece improvável, ou ele reprimiu seus sentimentos e os enterrou com sua tristeza. Aos 13 anos, Charles foi para a escola de Shrewsbury. Era o ano de 1822 e o conhecimento de línguas antigas era considerado o marco de um cavalheiro. A literatura grega e latina dominava as aulas que deixavam Charles totalmente entediado. Sua falta de interesse levou a notas baixas, convencendo a muitos que ele não era dos mais inteligentes. Oprimido em casa e na escola, ele encontrava liberdade ao ar livre, tornando-se um excelente cavaleiro e caçador. Ele adorava caçar aves. Charles mantinha um diário de toda a ave que ele caçava. Ele guardava as botas de caça ao lado da cama para que acordasse pela manhã e as calçasse, pegasse a arma e saísse para caçar. Ele não queria perder um instante sequer. Suas habilidades esportivas se desenvolveram. Seu desempenho na escola passou de sofrível a péssimo. Dr. Darwin temia que Charles caminhasse para o ócio e o descrédito. Em 1825, quando Charles tinha 16 anos, o pai o retirou da escola de Shrewsbury e o enviou para estudar medicina na Universidade de Edimburgo. Os alunos de medicina precisavam assistir cirurgias e o clorofórmio usado fazia a sala de cirurgia parecer uma câmara de tortura. Charles assistiu aterrorizado enquanto pacientes eram amarrados à mesa de operação e amordaçados para abafar seus gritos. Ele ficou devastado pelo sofrimento e saiu da sala para jamais voltar. Era sensível demais para se tornar médico e temia demais o pai para admitir o fracasso. Ele permaneceu em Edimburgo por 1 ano, escondido em sua vergonha. Quando finalmente voltou para casa, o pai propôs um novo caminho para a respeitabilidade. O pai disse, tudo bem, Charles. Se não quer ser médico, por que não ser um sacerdote? Você não precisa ter tanta fé para isso. A maioria dos sacerdotes não a tem, mas não conte isso para sua esposa. Guarde isso para si e será convidado para as melhores festas. Você terá um belo salário, uma bela casa e terá tempo livre para vagar pelo campo, colecionando besouros e ninhos de pássaros. Charles concordou em estudar para ser pastor, ávido por uma chance de se redimir. E graças à riqueza e à influência do pai, ele foi prontamente aceito na Universidade de Cambridge. Aos 22 anos, ele se liberou e curtiu os prazeres da juventude. Ele gostava de beber uísque e jogava 21 até de manhã. Saía com uma jovem chamada Fanny Owen, sua primeira namorada. Ele parecia mais perdido que nunca. Até que encontrou um homem que mudou sua vida. O professor John Henslow, clérigo de profissão e botânico amador, que despertou a paixão adormecida de Darwin pelo mundo da natureza. Suas longas caminhadas eram tão comuns que Darwin era chamado o homem que anda com Henslow. Darwin começou a brincar com a natureza, desenvolveu um interesse inédito em sua vida. Embora tenha feito poucos cursos de história natural ou geologia, absorveu conhecimento de pessoas à sua volta e por seu próprio contato com a natureza. Ele se tornou um ávido colecionador de plantas e animais, com zelo especial por espécies de besouros. Ele pegou um besouro em uma das mãos e viu outra espécie rara e o pegou com a outra mão. Viu um terceiro e queria muito aquele besouro.
Então colocou o segundo na boca enquanto pegava o terceiro. Mas o segundo besouro lançou um líquido ruim e Darwin o cuspiu, deixando cair o terceiro besouro, ficando apenas com um besouro e com um gosto ruim na boca. Ele devorava longos relatos de vários volumes de exploração científica e sonhava com aventuras distantes. Ele negligenciava os estudos e quase saiu de Cambridge sem um diploma de teologia. E então, ao visitar Shrewsbury, recebe uma carta do professor Henslow. O navio real, o HMS Beagle, zarparia em breve para uma viagem ao redor do mundo. O capitão procurava um jovem parceiro e naturalista. Estaria Darwin interessado? Darwin ficou exultante. Ele estava ansioso para conhecer o mundo. Estava entusiasmado em viajar, mas quando foi para a cama naquela noite, escreveu em seu diário: "Recusei a oferta de viagem." E o motivo foi a recusa do pai em lhe dar permissão. Dr. Darwin tinha medo de perder o filho. Milhares de jovens partiram em aventuras durante a época do Império Colonial Britânico. Muitos deles jamais voltaram. Tentou de todas as formas convencer Charles de que era uma má ideia, mas quando viu que Charles estava determinado a ir, disse: "Tudo bem, se me apresentar um homem de discernimento que aprove essa ideia maluca, eu te dou permissão." Charles encontrou esse homem no tio, Josiah Wedgwood, que persuadiu o Dr. Darwin a custear a viagem do filho. Charles ficou exultante e apreensivo. Darwin não imaginava o significado daquela viagem. Não sabia se sobreviveria. Esperava convencer as pessoas que respeitava, principalmente em casa, aqueles dos quais queria a aprovação. Seu pai, seus professores de Cambridge, de que era capaz de ser alguém. Possuía um desejo ardente de fazer isso. Após 22 anos como o filho excêntrico, Charles estava determinado a se destacar. Ele abandonava uma namorada jovem e bonita e a família que amava por um salto no desconhecido. Charles Darwin havia sonhado em viajar pelo mundo e em 1831 seu sonho parecia estar ao seu alcance. A coroa britânica havia designado o HMS Beagle para mapear rotas marinhas ao longo da América do Sul e o capitão procurava um naturalista para a viagem. Darwin, aos 22 anos, enfrentaria um obstáculo: a aprovação do capitão Fitzroy. Fitzroy era um entusiasta da chamada fisionomia, a ideia de revelar o caráter de um homem pelos traços do rosto ou pela forma do corpo. E Fitzroy não gostou do formato do nariz de Darwin. Achou que poderiam não se dar bem juntos. Seus modos cavalheirescos e paixão pela viagem convenceram Fitzroy. Darwin ficou exultante até que viu o Beagle. Ele o olhou. Tinha 27 metros de comprimento. Era pequeno. 7 metros de largura no seu ponto mais largo. Era pequeno. Olhou o camarote que teria que compartilhar. Precisava se curvar para entrar. Ele tinha 1,82 m e o teto era mais baixo. Seriam seus aposentos, o que claramente lhe dava uma sensação de claustrofobia. Das cartas de Darwin às irmãs, pais e amigos, vê-se que estava tomado por uma sensação de pânico. Deveria voltar atrás, mas é claro que não poderia. Ele sabia disso, era um cavalheiro, havia aceitado. Darwin chamou o camarote confinado de mal incessante. Ele se perguntava como 74 homens poderiam conviver durante os próximos 3 ou 5 anos quando soube que a embarcação era uma fragata, uma classe de embarcação instável conhecida como caixão flutuante. O navio ficou ancorado por meses esperando pelo bom tempo. Certa noite, alguns marinheiros se embebedaram. Na manhã seguinte, Fitzroy mandou que fossem açoitados. Darwin ficou horrorizado com o corretivo brutal e se perguntou se aguentaria uma viagem longa. Ele ficou tão ansioso que passou a ter dores torácicas. Finalmente, o Beagle zarpou e ele imediatamente descobriu um novo tormento. O pior de tudo era o enjoo.
Ele sofria de enjoo no mar, como todos os Darwin, inclusive eu, através de gerações. É uma herança difícil que me faz vomitar o tempo todo. E o que surpreendeu a mim e a outras pessoas foi que ele sobreviveu apesar do enjoo, já que passou pelos piores mares do mundo. Nem mesmo o sono lhe trazia a paz. Sua cama era uma rede do tamanho da cabine e passava a noite indo de lá para cá, com uma regularidade nauseante. Após 2 meses, o Beagle chegou à América do Sul. Darwin recebeu suas primeiras cartas de casa e foi atingido por mais um golpe arrasador. Quando Darwin partiu, tinha uma namorada. Seu nome era Fanny Owen. Eles costumavam deitar nas plantações de morango e comer morango juntos. E Darwin tinha um verdadeiro amor por ela. Fanny disse que esperaria, mas não o fez. Em menos de 1 ano de sua partida, ela se casou. Darwin ficou desolado com a notícia. Mas a natureza, seu amor mais antigo, preencheu o vazio. Nenhum romance poderia se igualar ao êxtase de sua primeira caminhada pela floresta tropical brasileira. A elegância das folhagens, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores me encheram de admiração. Esse dia trouxe um prazer maior que jamais imaginei sentir novamente. A mente é um caos de fascínio. Charles Darwin. Charles Darwin. Incansável, ele recolheu fósseis, peles e carcaças de centenas de formas de vida exóticas. Sempre que o Beagle aportava, era o primeiro a desembarcar para subir as montanhas. Ele andou por 640 quilômetros com gaúchos fortes, em suas palavras, os cowboys da América do Sul. Eram homens rudes e violentos. Darwin era um cavaleiro e os acompanhou bem. Quando jovem, ele era muito forte e vigoroso. Seus modos gentis conquistavam tanto nativos quanto seus rabugentos companheiros de viagem. Os marujos o chamavam de filo ou filósofo e o achavam excêntrico, mas inofensivo. Eles construíram barris para guardar sua coleção crescente de espécimes raros. Eles achavam que era importante e tinham razão. Ele havia se disposto a decifrar o enigma da intricada teia da natureza passo a passo. Ele descobriu um indício essencial nas montanhas acima da cidade de Salvador. Ele olhou para cima e viu ao longo da montanha uma faixa estreita que descobriu serem conchas. Seguiam regularmente pelo terreno, bem mais alto que o mar, e Darwin começou a se perguntar o que havia ocorrido. A terra teria se erguido ou a água baixara? A cristandade achava que a superfície terrestre permanecera fixa desde o dilúvio. Suas próprias observações lhe diziam que era um planeta em constante mudança. Inflamado por seu entusiasmo intelectual, ele parecia desatento a potenciais perigos. Na Argentina, ele desafiou o cruel ditador, o general Juan de Rosas. Darwin precisava vê-lo para obter um passaporte. Ele se denominou Dom Carlos, naturalista. E perguntaram, naturalista? O que é naturalista? E ele respondeu através do intérprete que um naturalista era um homem que se interessava por tudo, por qualquer coisa. E disseram, um espião. Darwin conseguiu conquistar Rosas, obtendo passe livre e acompanhantes para entrar na densa floresta. Ele estava cada vez mais seguro de si até que encontrou os selvagens da Terra do Fogo. Nada o havia preparado para as qualidades animalescas, a nudez, o primitivismo, dormindo enroscados no chão. Ele mal podia crer que o mesmo Deus havia criado humanos tão rudes, humanos tão elevados como ele próprio, e ainda os refinados professores de Cambridge. A experiência o convenceu de que o homem seguramente tinha raízes no reino animal. Todas as criaturas da Terra tinham parentesco e eram vulneráveis aos caprichos da natureza. Darwin chegou muito perto de não modificar o curso da história ocidental quando passaram pela primeira vez pelo Cabo Horn.
Havia ondas imensas e o Beagle foi assolado 3 vezes e, finalmente, na terceira, se inclinou para o lado e a cabine de popa começou a encher de água e os barcos se soltaram. Se houvesse um quarto vagalhão, todos estariam perdidos. Darwin periodicamente encaixotava espécimes e os enviava ao professor Henslow, em Cambridge. Ele recebeu cartas em vários portos, mas após 2 anos não havia recebido uma palavra sequer de Henslow. Começou a achar que seu trabalho era inútil, que a viagem toda era uma perda de tempo. Finalmente ele recebeu uma carta. Henslow adorara o acervo e louvava o brilhante trabalho de Darwin. Darwin ficou exultante. Henslow chegara a divulgar o trabalho de Darwin sobre fósseis entre os cientistas britânicos, fazendo de Darwin uma celebridade. Mas suas coleções não se comparavam às de um pequeno arquipélago na costa do Equador. Ele não imaginava que seu destino e o curso da história humana mudariam com o que ele descobriu nas Ilhas Galápagos. Sua primeira reação na ilha foi de desalento. A distância parecia árida e infernal. Ao olhar novamente, percebeu que era repleta de vida estranha e exótica. Os Galápagos que ele encontrou eram uma espécie de laboratório ao ar livre, algo pré-histórico e ainda existente naquele tempo. Era o local mais extraordinário onde o homem jamais pisara até os últimos 100 anos. E nenhum animal tinha medo dos homens, o que era emocionante. Darwin se aproveitou de sua mansidão e andou no casco de tartarugas gigantes. Ele notou que elas e outros animais existiam com pequenas variações em cada ilha. Os tentilhões de uma ilha tinham bicos longos para pegar insetos. Os de outra possuíam bicos fortes para esmagar nozes, e mesmo assim ele percebeu que cada espécie deveria ter vindo de um ancestral comum. A Bíblia dizia que as espécies foram pré-determinadas na criação. Os Galápagos sugeriam que os animais se desenvolviam. A descoberta de Darwin parecia desafiar a Deus. Ele escreveu a um amigo: "É como confessar um assassinato, mas preciso acreditar que as espécies podem se modificar, evoluir." Bom, era como um assassinato, porque um assassinato é um crime capital. Os assassinos são punidos. Darwin sentiu que seria punido. Darwin lutara a vida toda para seguir os princípios do bom comportamento ensinados pelo pai. Ele havia estudado medicina e religião para se enquadrar em uma sociedade respeitável. Agora sua mente estava arrebatada por uma ideia que ameaçava subverter a ordem estabelecida e torná-lo um pária. Em 1836, o HMS Beagle retornou à Inglaterra após 5 longos anos no mar. Charles Darwin havia começado a viagem como um jovem assustado recém-saído da faculdade. Ele a terminou como um homem confiante de 27 anos. Havia sobrevivido a constantes enjoos e a perigosos nativos, e apesar disso havia feito um trabalho brilhante como naturalista. Durante a viagem havia descoberto mais de 1.500 animais, preservados em álcool, quase 4.000 amostras de peles, ossos e espécimes secos, muitos deles novos para a Europa Ocidental. A elite dos cientistas britânicos fez fila para conduzir o distinto jovem a seu seleto círculo. Por fora, ele parecia a imagem da respeitabilidade. Por dentro, se sentia atormentado por viver uma vida dupla. Darwin rapidamente se tornou membro da Sociedade Geológica, o centro ativo de pessoas que trabalhavam na área de história natural. Darwin rapidamente foi impelido ao âmago do estabelecimento científico. Foi apresentado ao clube de elite de cavalheiros, o Athenaeum. Estava ladeado pelos grandiosos e distintos. Pessoas que o amaldiçoariam e arruinariam sua carreira profissional se soubessem que, secretamente, era partidário da transmutação. A transmutação, como a evolução era chamada na época,
dominava seus pensamentos íntimos. Convencido de que espécies se modificam, ele se voltou para o próximo mistério. Por qual mecanismo elas se transformam? Uma viagem de descoberta não se resume a ver novas paisagens, mas voltar para casa e ver a paisagem familiar sob um novo olhar. E foi exatamente o que Darwin fez quando chegou do Beagle. Continuou seus estudos e suas explorações em seu próprio quintal na zona rural inglesa. Estudou como criadores de cavalos e pombos obtinham uma característica desejada e se perguntava se a natureza usaria um método similar. Em 1838, o esboço de sua teoria estava claro. A competição na natureza faz com que as espécies se modifiquem e somente aquelas cujas mutações são mais adequadas ao meio sobrevivem. Em resumo, somente os mais aptos sobrevivem. Em 1839, ele publicou A Viagem do Beagle, um relato vívido de suas aventuras científicas, parecido com os livros que havia instigado sua imaginação em Cambridge. Tornou-se um best-seller imediato, confirmou sua posição científica e lhe trouxe a aclamação pública. Agora, aos 30 anos, ele pensava na questão do casamento. O lado positivo, os filhos. Uma esposa terna e uma companheira constante. Os pontos negativos, perda de tempo, discussões e visitas forçadas aparentes. Imaginando uma esposa, um sofá e música, comparando-se isso à realidade na qual ele vivia, ele resolveu que precisava se casar. Na verdade, ele escreveu casar, casar, casar. A tradição ditava que os aristocratas deviam se casar com pessoas próximas, frequentemente com primos. Uma prima de Charles, em primeiro grau, Emma Wedgwood, era instruída, refinada e herdeira da dinastia de cerâmicas Wedgwood. Darwin encontrou em Emma Wedgwood uma pessoa atraente que tinha muitas características de uma boa mãe. Escreve em suas cartas e anotações que procurava alguém que pudesse cuidar dele ou lhe dar incentivo. Emma sentiu-se atraída pela sensibilidade de Darwin e entusiasticamente aceitou seu pedido de casamento. Com a riqueza das duas famílias, Darwin jamais precisaria se preocupar em ganhar a vida. Eles pareciam o par ideal, porém, um conflito ameaçava sua felicidade. Ela era cristã e ficou profundamente preocupada que a liberalidade de pensamento de Darwin o afastasse da igreja e da salvação. Ela temia que a falta de crença de Darwin na revelação cristã os separaria na eternidade e que ele iria para o inferno enquanto ela iria para o céu. Quando Emma confidenciou suas dúvidas a Charles em uma carta, ele desabou em prantos. Ele a amava muito, mas não podia fingir acreditar na salvação divina. Era um dilema sem solução, e ambos escolheram deixá-lo em segundo plano. Em 1839, eles se casaram e 3 anos depois mudaram de Londres para a zona rural inglesa. A agradável propriedade de Darwin, Down House, lhe forneceu um refúgio seguro para perseguir suas ideias radicais. Por trás da aparência de um estudioso respeitável, ele cometia heresia. Em 1842, escreveu um ensaio de 35 páginas esboçando sua teoria da evolução, colocou-o em um envelope lacrado e entregou-o a Emma com instruções de publicá-lo caso ele morresse subitamente. Darwin se preocupava a cada passo, porque desde cedo notou que se estivesse certo, estaria assumindo o que mais tarde chamaria de revolução na biologia. Ensinar a evolução, naquele tempo, era se declarar além da fronteira científica, ser um pária, ser perigoso. A última coisa que um jovem que tenta se firmar gostaria de ser. Darwin não teve escolha a não ser manter suas ideias para si e o fez por 20 anos. O silêncio pode ter custado caro. A essa altura, Darwin foi acometido por uma violenta doença que o assolaria pelo resto da vida. Durante semanas teve febre, calafrios e vômitos.
Seu estado provavelmente tinha duas causas: crises de pânico pelo estresse de sua vida dupla e a doença de Chagas, por uma mordida de inseto sofrida no Brasil. A doença de Chagas o predispunha a adoecer quando algo o aborrecia. Darwin criara um padrão de se tornar extremamente doente por qualquer distúrbio emocional em sua vida, até mesmo em pensar nas ideias evolucionistas. O vigoroso explorador que havia escalado montanhas, lutado para caminhar pelo solo de sua casa de campos, nos próximos 40 anos viveria praticamente inválido. Raramente saía de casa, conseguindo trabalhar apenas 2 ou 3 horas por dia. Eu sou um cão adulto, tedioso e desanimado perto do que era. É uma penitência amarga compreender que a raça é dos fortes e que provavelmente farei pouco a não ser admirar os avanços que outros farão na ciência. Darwin passou grande parte da década de 1840 fugindo do segredo bloqueado em sua mente. Sua teoria da evolução era explosiva demais para ser transmitida ao mundo. Poderia arruinar sua reputação e a de sua família. Problemas crônicos de saúde limitavam seu trabalho diário a poucas horas, tempo que era gasto explorando os menores detalhes da natureza. Ele dedicou 8 anos a uma análise exaustiva dos cirrípedes marinhos. Durante muito tempo, a casa de Darwin era o mundo dos cirrípedes. Havia cirrípedes em jarros por toda a parte. Há uma história de que um amigo do filho de Darwin o visitou e perguntou: onde o seu pai trabalha com os crustáceos? Sua doença o confinou a Downhouse e o forçou a trazer para si o mundo exterior através de um vasto universo de correspondência. Ele buscava informações com o mesmo apreço que havia colecionado besouros. Entrava em contato com todos, desde marujos a missionários e naturalistas, em busca de espécimes distantes e descobertas científicas. Ele trabalhava com afinco, escrevia cartas dia após dia, quer estivesse doente ou bem. Darwin escrevia cartas para outros cientistas explorando suas ideias. Onde viu isso? Onde encontrou aquilo? Você já ouviu falar disso? Então havia uma fascinante tensão entre Darwin, o consumado cientista internacional, e Darwin, o recluso. Em casa, o dia todo contava com um ambiente doméstico arrumado e a atenção constante de sua amada esposa, Emma. Ela era sua enfermeira e protetora, abrigando-o de visitas não desejáveis. Quando estava cansado demais para trabalhar, ela lia alto ou tocava piano para ele. Eles tiveram 10 filhos. 7 viveram até a idade adulta. Em uma época de pais distantes e autoritários, como seu próprio pai, Darwin abertamente amava e venerava os filhos. Ele nunca estava ocupado demais para dar atenção a seus interesses ou para brincar com eles. Na verdade, um de seus filhos, aos 4 anos, entrou no escritório de Darwin e tentou suborná-lo com 6 centavos para deixar o trabalho e ir brincar com as crianças. Ele era muito afetuoso, era muito apegado aos filhos e gostava de se divertir com eles. Assim como Darwin amava os filhos, eles entendiam sua sensibilidade incomum ao sofrimento. Quando as crianças se machucavam, sofriam um corte ou um arranhão, elas esperavam no corredor do escritório de Darwin até que ele saísse para colocarem curativos, porque a visão de ferimentos o deixava devastado e eles queriam poupá-lo desse sofrimento. Ele tinha uma ligação especial com a filha mais velha, Annie. Uma criança alegre e otimista. Ela se tornou sua companheira constante. Ela era uma criança linda e Darwin achava que ela seria a filha que cuidaria dele em sua idade avançada. Ela brincava calmamente perto de sua cadeira enquanto ele fazia suas pesquisas. Era a única filha que ficava no escritório enquanto ele trabalhava. Aos 9 anos, o espírito alegre de Annie começou a desvanecer. Por um período de meses, foi enfraquecendo cada vez mais, resistente a todas as tentativas de cura. Darwin freneticamente consultava um especialista após outro. Finalmente, sozinho ao lado de seu leito, ele a viu partir, sem nada poder fazer.
Ele ficou lá e a observou até a morte no final da semana de Páscoa de 1851. Quando ela se foi, se deu conta de que não havia ressurreição. E acho que a morte de Anne, esmagada pela luta pela vida, marca o fim da crença de Darwin em um universo justo e ético. Sua alegria e estado de espírito irradiavam de todo o seu semblante e tornava cada movimento cheio de vida e vigor. Ao caminhar comigo, ela geralmente andava na frente, fazendo piruetas de forma elegante. Seu rosto resplandecia com um sorriso doce. Gostaria que ela soubesse agora o quão profundamente e o quão ternamente nós amaremos para sempre seu querido rosto alegre. Após a morte de Anne, Darwin retomou o trabalho adiado por tanto tempo, a revelação pública de sua teoria da evolução. Ele passou anos escrevendo, refinando, aperfeiçoando seu livro, até que um incidente em 1858 repentinamente o reanimou. Havia esperado 20 anos para publicar, e agora o naturalista inglês Alfred Wallace havia independentemente desenvolvido ideias similares sobre a evolução e a seleção natural. Darwin estava determinado a reivindicar crédito público por sua ideia revolucionária e irrompeu em um frenesi de escrever durante 13 meses. Ele sabia que seu livro ameaçaria sua reputação e colocaria em perigo o futuro dos filhos. E o pior de tudo, traria sofrimento para uma mulher que ele chamava de meu anjo. Emma, a esposa, era uma cristã devota. Darwin a amava, a respeitava verdadeiramente. E, portanto, fazer algo que obviamente a magoaria era algo que ele detestaria fazer. E mesmo assim, estava claro para ele, desde o início, que a ideia que ele lançava era algo que ela teria extrema dificuldade em lidar. Porque a evolução implicava que os humanos eram meramente animais sem uma alma imortal, os cristãos a consideravam imoral. Sem a alma não há incentivo para se viver uma vida de bem. Não há paraíso ou inferno, não há recompensas nem punições. E enquanto lutava para terminar o livro, Darwin sentia que sofria por seus pecados. Ele tinha furúnculos, caiu e machucou a perna, mal podia andar. Vivia vomitando e tentava corrigir a prova do livro e enviava cartas para acompanhar as cópias de apresentação para seus amigos de Cambridge, seus clérigos. E ele dizia, ansiarão por me crucificar vivo e assim por diante. Realmente sentimentos muito fortes de medo que reagissem contra o livro ao qual dedicara sua vida. Ele sentia o peso do mundo nos ombros. Durante 20 anos, havia lutado contra seu destino. Durante 20 anos, vivera uma vida dupla. Agora, seu silêncio terminara. Em novembro de 1859, ele publicou A Origem das Espécies e aguardou pela tempestade. Em 1859, aos 50 anos, Darwin revelou sua teoria da evolução e a origem das espécies. Isso causou um alvoroço imediato. A primeira impressão de 1.250 exemplares vendeu em um único dia. Darwin e sua teoria foram incompreendidos. As pessoas acreditam hoje que ele disse que descendemos dos macacos. Ele jamais disse isso. Disse que macacos e humanos vieram de um ancestral comum e seguiram um caminho diferente. Para a Inglaterra vitoriana, a evolução de animais inferiores parecia extremamente improvável. Darwin foi ridicularizado, zombaram de sua teoria. Sua barba branca era uma dádiva aos caricaturistas, inspirando uma legião de desenhos comparando-o a peludos macacos. A igreja anglicana dominava como a igreja oficial na Inglaterra. A teoria de Darwin implicava que a autoridade eclesiástica era, no mínimo, supérflua e, no máximo, fraudulenta.
E isso era terrivelmente ameaçador aos pilares da sociedade estabelecida. Era citado o que acontecera na França no século anterior, quando o pensamento liberal e ideias radicais haviam estimulado as classes mais baixas a questionar a ordem estabelecida, e vejam só o que aconteceu. Muitos perderam a cabeça. Ninguém queria que aquilo acontecesse na Inglaterra. Publicamente, os debates encolerizavam criacionistas e evolucionistas. Darwin superava a controvérsia na segurança de Downhouse e trabalhava nos bastidores para obter suporte à sua teoria na elite de cientistas. Darwin entendeu o valor de relações públicas. Ele fez uma campanha consciente para converter os 10 ou 15 homens mais notórios na ciência ao evolucionismo e mantinha uma lista de quem estava indeciso, quem era a favor e quem era contra ele. A opinião pública e intelectual foi aos poucos se voltando a seu favor. Ninguém com mente aberta poderia ignorá-la. Até alguns religiosos concordaram que Deus poderia ter criado a vida na Terra para que as criaturas que criou evoluíssem e se modificassem. Em 1871, Darwin publicou A Origem do Homem, pela primeira vez ligando diretamente a ancestralidade humana aos animais inferiores. Para sua surpresa, a obra foi recebida sem o furor que havia cercado a origem das espécies. Em apenas uma década, suas ideias haviam se tornado parte da corrente principal, e a enorme carga da evolução, finalmente retirada de seus ombros, fez com que sua saúde melhorasse consideravelmente. Os sintomas terríveis de mais de 30 anos desapareceram. Ele vagava pelo terreno de Downhouse com vigor renovado, avidamente interessado no estudo detalhado de vermes. O mundo havia mudado em 20 anos desde A Origem das Espécies. Enquanto muitos ainda discordavam das ideias de Darwin, ninguém era ridicularizado por discuti-las. Darwin se tornou uma figura idosa respeitada e foi agraciado com um diploma honorário de Cambridge, 50 anos após quase ter sido reprovado. Sua alma estava em paz, a não ser pelo conflito doloroso e não resolvido com a esposa, Emma. Emma acreditava piamente na vida eterna para os cristãos salvos e ficava muito triste em pensar que ela e Darwin não passariam aquela vida juntos. Essa diferença religiosa se tornava mais pungente à medida que os anos finais se aproximavam. Em abril de 1882, Darwin, aos 73 anos, sofreu um grave ataque cardíaco e passou os poucos dias que lhe restavam como a maior parte de sua vida, amparado por sua querida Emma. Quando ele morreu literalmente nos braços dela, sua cabeça repousada em seu regaço, ao dar seus últimos suspiros, ele disse que esperava que, de alguma forma, eles pudessem ficar juntos. Mas sabia que, por sua luz, ela teria uma vida eterna. E ele não. Sua morte deu origem a uma controvérsia final: o local de sepultamento. A família se surpreendeu com a solicitação de que o corpo fosse enterrado na abadia de Westminster. Os tempos eram tempestuosos. A abadia precisava mais disso do que ele precisava da abadia, porque Darwin havia anexado novos territórios, sendo o grande imperialista, novos territórios de conhecimento, e havia colocado a bandeira da ciência em novos reinos. A Inglaterra reclamava seu filho rebelde como seu. Em 26 de abril de 1882, a elite da sociedade britânica se reuniu no pátio da igreja da abadia de Westminster para ver Darwin ir repousar ao lado de Sir Isaac Newton. Um agnóstico que havia minado a autoridade cristã passaria a eternidade em solo sagrado. Nos séculos após sua morte, A Origem das Espécies foi publicada 400 vezes em 29 idiomas. Seus princípios sobre a modificação por elementos naturais alteraram para sempre a forma como vemos o mundo. A partir da publicação de A Origem das Espécies, Deus foi posto de lado em área após área, na medida em que a explicação natural tomou conta.
Todos os fenômenos de seres vivos, inclusive os humanos, sua organização social, seu comportamento, são desenvolvidos e controlados pelas forças naturais. Darwin modificou a visão de mundo para sempre, como poucos homens fizeram no curso da história. Ele deu origem a uma nova era na ciência, assim como na cultura popular. Acho fascinante que seu nome apareça nos jornais e revistas e até na televisão. Praticamente todos os dias há menção a Charles Darwin, o que me é muito caro. Na verdade, já me perguntaram se podiam me tocar ao saberem que sou seu bisneto. Isso me impressiona bastante. Darwin dedicou sua vida a descobrir os grandes segredos da natureza. Durante seu funeral, o coro da abadia cantou um hino especialmente composto com a letra do livro dos Provérbios. Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria e o que adquire conhecimento. Pessoal, interrompi lá porque eu deixei, estava quase terminando mesmo, deixei até o final. Eu vou... Esqueci de passar a frequência, depois eu aviso quem, para vocês assinarem. Assinem a frequência e estão para fazer nosso intervalo até as 10h30. Um pouquinho depois, 10h35. Tá, vou parar a gravação.